horizontal. Então a coluna aqui não muda, ó, a coluna não muda, ok? Então 6, B7, B8, B9, B10, bacana. B3, B4, está vazio, B5 tem um texto, B6 e assim vai. Então observa que a sequência aqui já vai ser quebrada. Então eu vou dar um Enter, vou selecionar, ó, o que vai acontecer. Pensou, ó, multiplicar B8 vezes B5, que é texto, não dá. Então o que foi que ele fez? Ele pegou tudo bem, B6, você está vendo aqui B7, B8, B9, B10. Isso aqui é a mesma coisa, mesma providência, tanto no Excel quanto no Calc. Agora o que acontece? Eu vou ter que fixar justamente essa célula. Se eu quiser fixar totalmente para onde quer que eu vá, tá certo? Para onde quer que eu vá, eu consiga, tá certo? Com que esse valor seja o mesmo, ou seja absoluto, o que eu faço? Eu posso muito bem colocar um cifrão aqui, ó, na linha, para que ela não mude, ó, cifrão. Ok? E para onde quer que eu vá, esse valor seja totalmente absoluto, ó, eu coloco o cifrão. Então aqui ficou totalmente absoluto. A coluna não varia e a linha também não vai variar. Então, ó, quando eu der um Enter e arrastar, e eu for olhar lá, ó, B3 continua, B3 continua, B3 continua, ó, tá vendo aqui, ó, B3 continua, B3 continua. E ficou um valor absoluto. Ou seja, a referência não vai mudar, ou seja, o endereço de célula não vai mudar, a referência vai continuar a mesma, absoluta. Certo? Então isso é que é fixar. Então utilizo que símbolo? O cifrão. O cifrão ele trata de referência absoluta. Deixa o endereço de célula, tá certo? Justamente o que? Absoluto. Não muda, fixo. Bom? Então isso seria essa ideia. Muito bem, continuando aqui o raciocínio. Teve uma questão da prova, que eu peguei aqui. Só vou te mostrar aqui rapidamente, eu fechei essa prova aqui. Eu vou te mostrar a prova, por exemplo, prova da NUCEP, ó, só para a gente ter uma ideia, a prova da NUCEP, que foi de agente da Polícia Civil. Olha só o enunciado dessa prova. O enunciado dessa prova foi assim, ó. Aliás, uma questão para ser analisada, né? Essa questão para ser analisada foi a questão 25 da prova de agente da Polícia Civil do Piauí 2008. Então o que acontece? Eu vou aproximar mais aqui, a gente verificar o item que foi colocado. Olha só o que ele diz na questão. Se dá para você visualizar melhor. As células são referenciadas pelo nome da coluna e o número da linha. Exemplo, A1. E essa notação é conhecida como referência absoluta. Está falso. Porque a referência absoluta só vai acontecer se eu colocasse cifrão A, cifrão 1. Quando precedemos o nome da coluna e o número da linha com o símbolo do cifrão, o que ele diz? Estamos escrevendo referência relativa. Não, a referência relativa não tem o símbolo do cifrão. Então, o símbolo do cifrão aí, como foi colocado, é para quê? É para que você possa fixar o endereço de células, tornando-se o quê? Uma referência absoluta. Então, esse item aqui seria incorreto. Certo? Na prova de agente da estadual, né, agente penitenciário estadual, também teve uma questão onde ele colocou essa ideia de referência absoluta numa questão a ser analisada na parte de informática aqui. Vou pegar aqui a prova de agente para a gente verificar. Colocou aqui na questão 19. Já foi esse ano a prova. Ó. O que ele colocou? Ele colocou os símbolos mais comuns aí. Só aumentar aqui o zoom. Ele colocou aqui, por exemplo, circunflexo, potência, ok. Multiplicação, asterisco, ok. Agora, a referência absoluta, ó, colocou lá o cifrão, realmente está correto. Percentual, ok. Início de forma, a gente aprendeu que é o sinal de igualdade, então estaria errado. Mas o que eu queria mostrar aqui é a ideia de que referência absoluta é dada pelo sinal de cifrão, tá bom? Então, muito bem. Continuando o raciocínio aqui, fechar essa janelinha. Então, você já entendeu que quando eu quero fixar o endereço de célula tornando uma referência absoluta, eu tranquilamente colocarei o cifrão, tá certo? Ou antes da coluna ou antes da linha. Aí para quem vai fazer o concurso do MPU, né, vai ter o concurso agora do MPU,
e lá vão ser 150 itens para serem analisados. Informática provavelmente vão ser 8 questões a 15 questões, e a elaboradora vai ser a CESP, né? Vão ser 150 itens de certo ou errado. E geralmente a CESP gosta de colocar questões no máximo no máximo 2 questões de Excel, né? De 1 a 2 questões são colocadas na prova. Aí eu estou querendo te mostrar aqui uma prova da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, né? Que foi para pessoal de contador. Deixa eu ver se eu te mostro aqui rapidamente. A prova aqui de contador. Se eu acho aqui. Ciências contábeis, né? Questão de número 8. Olha o que é que dizia lá a questão de número 8. No aplicativo Excel, pode ser no cálculo também, um sinal de cifrão, sei que é referência absoluta, né? Deve ser utilizado imediatamente antes de uma referência absoluta ser fixada, com certeza. Esse procedimento evita que a referência da célula possa ser alterada ao ser usado que uma alça de preenchimento ou comandos como copiar e colar. Olha só. Então ele falou que quando eu utilizo a alça, né, observa que a minha referência não vai mudar, ok? Eu também posso, vou apagar aqui e vou agora copiar, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você copia primeiro, Ctrl+C, depois cola Ctrl+V. Vou copiar e vou selecionar os outros valores aqui, selecionar os outros endereços de célula vazia e vou colar, Ctrl+V. Então, fiz lá a colagem. Observa também que, através desse procedimento, a referência continua sendo o que? Absoluta, fixa, ok? Então, a ideia de referência absoluta é essa, fixar tanto a coluna, tá certo? Como a linha, ou somente a linha, ou somente a coluna. Tá certo, pessoal? Então, nós terminamos aqui esse tutorial, essa referência a concurso, de forma que espero que você tenha entendido o que seria a referência absoluta. Então, até a próxima.